Olá, pessoal, como vocês estão? Esse aqui é o terceiro vídeo, que está falando sobre neuropsicologia. E no vídeo anterior, eu terminei falando, né, que a gente precisa ter o domínio de algumas áreas, como psicopatologia, psiquiatria, né, e eu quero adicionar algumas, como neuroimagem, a própria pesquisa, psicometria, e etc., para que a gente possa estar trabalhando com a neuropsicologia clínica. Então, pelo isso tudo, né, em virtude do próprio caráter multidisciplinar que a neuropsicologia tem, desde os métodos de investigação, né, das informações do paciente a partir da avaliação neuropsicológica, né, quanto aos métodos que são utilizados na reabilitação. Então, é importante a gente entender que todos estes têm suas raízes ancoradas na psicologia experimental, né, e na psicometria. Então, quando a gente está falando desse processo de avaliação neuropsicológica, a padronização, a validação dos instrumentos, todas as possibilidades que se tem para a realização desse tipo de estudo é feito através da base que se tem nas pesquisas experimentais. Então, quando a gente fala dessa investigação neuropsicológica, é importante a gente fazer algumas diferenciações, algumas caracterizações. Então, entre os principais métodos e técnicas que a gente utiliza para estar estudando as relações entre cérebro e comportamento, a gente tem duas classes ou duas formas mais gerais de estar realizando isso. A primeira é através da manipulação do sistema nervoso e a segunda a partir da mensuração. Então, quando falamos em manipulação do sistema nervoso, estamos falando de uma possibilidade de estar realmente causando, né, algumas modificações a nível do sistema nervoso, né, que aí podemos exemplificar como a estimulação elétrica, né, a neuromodulação. Então, são técnicas, né, ou métodos ou procedimentos que a gente pode estar utilizando que vai estar tendo contato direto e modificando diretamente, né, o nosso sistema nervoso. Então, uma outra forma, e aqui a gente vai se debruçar mais ao longo dessas videoaulas, é em relação a essa mensuração de parâmetros do sistema nervoso, tá? Então, como é que a gente pode mensurar, quantificar, classificar, né, estudar de maneira geral? Uma das formas é através dos próprios testes neuropsicológicos e outras formas, né, através de registros de neuroimagem, como tomografia, ressonância, o eletroencefalograma, por exemplo, certo? Então, quando a gente está falando nessa perspectiva da neuropsicologia clínica, né, a gente vai estar realizando essa investigação clínica, né, e aí, de maneira mais geral, a grande maioria dos neuropsicólogos fazem a utilização, né, dessa mensuração, né, desses elementos relacionados ao comportamento, à cognição e às possíveis correlações às áreas cerebrais que estão envolvidas, tá? Então, todas essas alterações que são percebidas, observadas no comportamento, no dia a dia da pessoa, seja por comprometimento na memória, na atenção, em alguma outra função cognitiva, deve ser, né, e aí entra a neuropsicologia para estar fazendo essa investigação em virtude de alterações de áreas cerebrais. Né? Então, esse contexto é muito importante a gente estar estudando, investigando, porque o trabalho do psicólogo, ele trabalha com um enfoque também, né, como a gente viu na resolução, diagnóstico. Então, a gente também está auxiliando, né, na busca incessante, né, de acharmos algumas respostas para o paciente, para que o possa conduzir melhor o seu tratamento, né? Então, esse enfoque diagnóstico, tanto para a questão da descrição de alterações cognitivas em determinada doença, ou principalmente, ao meu ver, né, a questão do diagnóstico diferencial. É muito importante
a gente se lembrar que nem sempre a origem da queixa que está trazendo aquele paciente para a realização de uma avaliação neuropsicológica, da própria reabilitação, né? Às vezes ela está escondendo a causa real, né? Então a neuropsicologia ela também pode ser caracterizada, né, por estar podendo ajudar nesse processo de diagnóstico diferencial. Então, para que a gente possa estar efetivando a qualidade desses atendimentos, da realização desse tipo de avaliação, a experiência profissional, ela é muito importante, né? Tanto na interpretação de diferentes situações que podem interferir no desempenho do paciente durante a testagem, né? E é importante a gente se lembrar que essa interpretação de resultados, ela tem que ser avaliada e vista, né, sobre 3 pontos que eu coloquei aqui, né? Então, o controle das variáveis é muito importante, por isso também a gente lembra da base da pesquisa experimental, da metodologia experimental, que é isso também que torna a neuropsicologia enquanto ciência, porque a gente tem os resultados nesse formato empírico, por meio do método experimental, né? Então, a gente tenta controlar o máximo de variáveis possíveis quando a gente está realizando o processo de avaliação, por exemplo. Né? Então, o indivíduo que está realizando o processo de avaliação e numa determinada sessão chega informando que teve insônia durante a noite, que não dormiu bem, que não está se sentindo muito bem, o interessante é a gente não aplicar nenhum instrumento ou não realizar a avaliação naquele dia, naquele momento, porque isso pode ter um viés nas informações que a gente está coletando, né, e avaliando desse indivíduo. Né? Então, o máximo de controle de variáveis é importante. A observação cuidadosa, e isso aqui é muito importante também, né? Tudo é importante, né? Mas a observação do indivíduo em relação a vários aspectos, e no próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre o que observar. E a gente tem que entender que quando a gente avalia um indivíduo com instrumentos que têm, né, essa análise interpretativa com base no quantitativo, né, a gente precisa olhar o indivíduo além das tabelas, né, das tabelas de interpretação de resultados. Né? Então, eu sempre costumo dizer que o indivíduo ele não é um papel. O indivíduo ele não é um resultado que a gente está entregando, ele é um conjunto e a gente não pode, de forma alguma, minimizar um ser humano a esse contexto, né? A essa condição, na verdade. Então, o próprio contexto clínico, né, que está imerso dentro de uma possibilidade de atuação na equipe multiprofissional, precisa que o psicólogo, o neuropsicólogo, na verdade, ele tenha o domínio dos instrumentos, ele consiga verificar e analisar bem o comportamento daquele paciente e ele possa estar correlacionando isso com o resultado dos testes. Então, a avaliação neuropsicológica, ela não é, o trato neuropsicologia não é limitar um indivíduo a números ou a resultados de instrumentos, né? Então, o indivíduo ele é muito mais do que isso. Então, fica para o próximo vídeo a gente compreender melhor quais são os pilares da avaliação neuropsicológica. Até lá. Tchau, tchau.